design amostral do trabalho, dos métodos do trabalho, você tem dois textos que são muito interessantes. Um é um artigo do Hubert, chamado Pseudo-Replication in the Design of Ecological Field Experiments, que seria você entender quando o trabalho está mal replicado, como pensar nos seus designs experimentais, ou como você deve pensar ao organizar seus dados para coletar. Então ele faz uma revisão e mostra diversos tipos de trabalho que estão utilizando réplicas falsas, que seriam dados não replicados, considerando como se fossem réplicas. E aí ele cita como os trabalhos estavam mal feitos naquela época e como os trabalhos deveriam ser feitos. Então ele dá um panorama geral, um artigo bem completo, e que a gente, olhando para os erros deles, a gente aprende também a não cometer nos nossos trabalhos. E um livro que é bem informal, que é bem conhecido, seria Experimental Design and Data Analysis for Biologists, que seria do Kim, em que ele fala um pouquinho do que deve ser feito ao pensar em designs experimentais, quais testes pensar de método no geral. Aqui no resumo, eu só vou falar que é importante no trabalho ter independência entre as amostras e réplica. Réplica seria pegar lagartos diferentes em regiões diferentes para ter um conjunto de lagartos que represente bem a sua população original, já que a ideia da estatística é que você não consegue pegar toda a população, porque, por exemplo, a população humana tem 7 bilhões de pessoas, a população brasileira 200 milhões de pessoas. Como é que você representa essa população bem? Você não consegue ir na casa de todo mundo e coletar toda a informação do mundo. Então, você tem um método chamado técnica de amostragem, e a independência é que esses indivíduos, essas réplicas que você pegou, elas não têm a relação direta um com a outra. E isso é importante porque você tem várias variáveis de confusão. E é importante que você utilize randomização, porque a randomização ela ajuda a minimizar esses efeitos. Então, você randomizar, controlar essas variáveis de confusão. Se você não tiver independência e réplica, você não consegue fazer um teste estatístico. E além disso, você pode ter experimentos manipulativos ex situ ou mensurativos in situ. Os trabalhos manipulativos são ex situ porque você tira um animal da natureza, do ambiente comum em que ele vive, para fazer testes em outro local. Então, ex situ por quê? Porque ex de externo está fazendo um experimento fora do local de onde o indivíduo mora. Então, por exemplo, experimentos em zoológico, experimentos em locais fora da natureza, que você leva para o laboratório, animais, geralmente são experimentos ex situ. E por que é manipulativo esses experimentos ex situ? Porque você consegue manipular as variáveis emitidas, você consegue colocar temperaturas diferentes ali, você consegue manipular o seu animal da maneira que você quiser, não só o animal, mas qualquer indivíduo da maneira que você quiser, de forma a controlar qualquer tipo de variável de confusão e ter resultados mais confiáveis. Mas nem sempre esses experimentos manipulativos são conclusivos para a natureza. E os mensurativos, que são quando você faz propriamente em campo, que seria o in situ, porque situ vem de local e in você está no local, dentro do local. Então, no resumo da história, mensurativo você geralmente vai na natureza, coleta da própria natureza lá os dados, porém você tem um problema que você tem que planejar muito bem, porque senão você pode pegar várias variáveis de confusão e gradientes que ocorrem ali, que vai afetar os seus resultados e que vão trazer confusão para eles, você não vai conseguir concluir nada, por isso que são chamados de variáveis de confusão. E você ainda pode ter experimentos que está na moda, que é o in silico, que seria você ter um local totalmente separado computacional e você fazer modelagem